Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa mensagem desse último domingo, né, que foi o nosso domingo de Santa Ceia. E o texto proposto para nós vai estar em Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 11 até o 19, tá bom? Falar um pouquinho sobre a história lá dos 10 leprosos que foram buscar a Jesus e aí eles receberam cura e restauração. Muitas lições importantes para serem aprendidas e tenho certeza que o Senhor vai fazer diferença sobre as nossas vidas para a glória dele. Então vamos lá. Lucas 17, 11 vai dizer o seguinte: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Vamos dar uma paradinha aqui. Uma das coisas que nós vemos é que Jesus ele era muito ativo dentro do seu ministério. E ele visitou diversos lugares. Ele ia de uma cidade para outra, pregando o evangelho, fazendo a diferença, né? Estando semeando ali a semente da palavra, de forma que as pessoas pudessem ouvir o evangelho e também receberem cura, restauração, libertação à medida que Jesus passava. A Bíblia fala que ele foi e fez o bem em todos os lugares, né? Ele foi passeou ali em todos os lugares ali nos limites daquele que foi proposto para o seu ministério, e ele realmente fez a diferença na vida de muitas pessoas. E nesse ponto específico, ele está indo rumo a Jerusalém. Ia ter uma série de eventos que iam culminar na sua morte e depois posterior ressurreição, mas enquanto ele estava indo para Jerusalém, ele tinha que passar por Samaria, né? E dentro dessa passagem de Samaria, ele atendeu, né, os 10 leprosos que nós vamos ler ao longo da história, fez ali as suas curas, as suas restaurações e fez com que as coisas acontecessem. Então, uma coisa que nós podemos aprender dentro dessa questão é que muitas vezes nós vamos ter um alvo, muitas vezes nós vamos ter um objetivo, um propósito da parte do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos ali fazer a diferença, fazer aquilo que é necessário, para que o nome dele seja glorificado, para que a igreja seja edificada e também para que vidas possam conhecer o Evangelho, conhecer a salvação e serem também transformadas por Jesus. Só que enquanto nós não chegamos no nosso destino, enquanto nós não chegamos, né, na plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas, nós temos que ser bênção, bênção onde quer que nós estejamos. No caso de Jesus, ele tinha que ser bênção em Samaria enquanto ele estava indo rumo a Jerusalém e ele fez a diferença naquele lugar. E às vezes a gente vai ser bênção. Bênção na nossa igreja local onde nós estamos inseridos nesse momento. Bênção no grupo e departamento que nós estamos inseridos, para que nós possamos fazer a diferença dentro daquilo que é proposto. Bênção na vida das pessoas que porventura o Senhor esteja colocando nas nossas mãos, para que nós possamos ajudá-las, orar por elas, edificá-las, ajudá-las dentro daquilo que é necessário para que elas possam ali conhecer a Jesus e permanecerem na presença dele. Então tem todo um processo. E dentro desse processo, enquanto nós estamos no caminho da nossa jornada, é onde o Jesus ele trabalha a nossa vida, nos ajudando a crescer espiritualmente, tendo uma mentalidade modificada, uma mentalidade forte na presença do Senhor, ter um coração cheio do seu amor, cheio da sua presença, e para isso nós passamos por alguns processos que o próprio Deus faz com que a gente se sujeite a esses processos de forma que ele nos ajude a crescer. Então, às vezes, a gente tem que passar pela prova, passamos pelo fogo, passamos pelo esfriamento, passamos por diversas situações de dificuldades que vão forjar o nosso caráter, vão nos ajudar a ter firmeza, a sermos pessoas realmente que estão firmes dentro da perseverança daquilo que é necessário para fazer com que o propósito de Deus se cumpra. Então, tudo isso é um trabalhar. E dentro desse trabalhar, nós precisamos nos sujeitar a esse processo, para haver crescimento e crescimento realmente que o Senhor possa trazer para as nossas vidas a fim de nós sermos usados na plenitude. Então, Deus muitas vezes vai colocar um pouco na nossa mão, algo que realmente não seja tão significante para a gente poder cuidar, edificar, transformar, e depois, uma vez que nós somos fiéis nesse pouco, sobre o muito ele vai nos colocando. Você é fiel com uma pessoa que ele coloca sobre a sua mão, depois vai estar apto a cuidar de duas, de três, de cinco, de 10, de 20, de 50 e assim por diante. Então a gente vai crescendo à medida que a gente é fiel naquilo que o Senhor coloca. Agora, o Senhor coloca uma pessoa nas nossas mãos e a gente não é capaz de cuidar dela, não é capaz de fazer com que ela permaneça, não se doa ou se enjoa rápido, né, do processo de cuidado das vidas, aí nós não vamos estar aptos para ter as multidões.
não vamos estar aptos para assumir maiores responsabilidades, sendo que a gente não está sendo fiel nesse pouco. Então, esse é um ponto importante para nós estarmos meditando dentro dessa palavra. Na sequência, né, nós vamos ver agora a história em si. Verso 12 e 13 vai dizer o seguinte: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aqui nós vemos que Jesus ele foi e entrou numa aldeia, como a gente estava falando, né? Jesus ele foi bênção em Samaria e passou ali dentro de uma aldeia onde havia 10 leprosos. E esses leprosos agora eles viram uma oportunidade, né? Jesus estava ali perto deles e eles já conheciam a fama que Jesus ele curava, que libertava, que ele fez diversos milagres, diversas situações. E então, agora, dentro dessa oportunidade, eles buscaram aquilo que era a necessidade deles, que era a cura, que era a restauração, que era a transformação que eles tinham dentro daquela possibilidade. Então eles foram atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E isso nos remete também à questão da nossa própria busca, né? Muitas vezes, quando nós temos alguma necessidade, alguma dificuldade, alguma situação, devemos ir até Jesus, apresentar as situações diante dele, para que ele realmente possa trazer aquilo que nós necessitamos, a fim de continuarmos firmes na jornada que ele propôs para nós. Então, dentro desse processo, a gente pode precisar de cura também de restauração, de libertação, de portas abertas, de alguma atuação sobre as nossas famílias, né? Um relacionamento lá entre marido e esposa, relacionamento entre pais e filhos. Jesus pode trazer restauração para a nossa vida. Então é muito importante que a gente confie nele, que a gente busque a ele, crendo que ele pode, dentro do seu tempo, modo e propósito, restaurar aquilo que é da nossa necessidade. Então, esse é um ponto importante, essa busca e essa confiança, essa certeza que o Senhor pode atender toda e qualquer necessidade. Aproveitar as oportunidades. E falando um pouquinho sobre essa questão de aproveitar as oportunidades, muitas vezes a gente tem oportunidades, né, com relação a cultos, com relação à escola bíblica, com relação a eventos propostos pela igreja, com relação a reuniões de célula, reuniões de grupos e departamentos. Então, temos várias situações onde nós podemos ser ministrados diante do Senhor, e dentro dessas situações, o Senhor traz resposta, traz direção para as nossas vidas, porque Ele usa muitas vezes a reunião do corpo de Cristo, a reunião dos irmãos, para trazer aquilo que nós necessitamos, e ali, dentro dessa direção, dentro desse propósito, a obediência sempre vai gerar bênção sobre nós. E por falar em obediência, vamos continuar a sequência agora lendo o verso 14, né? Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha só que interessante. Quando eles pediram ajuda, socorro ao Senhor para a cura da lepra que eles estavam sofrendo, Jesus ele vai dar uma ordem. Ele poderia ter curado de uma vez, sejam curados, como ele fez em outras, né? Quero, seja limpo, e a pessoa foi limpa imediatamente. Mas nesse caso não. Jesus ele deu uma ordem. Olha, vocês vão e se apresentem aos sacerdotes. E aí eles obedecendo essa ordem, a situação aconteceu que eles foram purificados. Então nem sempre Jesus ele vai atuar diretamente na solução do nosso problema. A gente vai falar, Jesus, tem uma situação, e ele vai lá e simplesmente solucione e está tudo certo. Às vezes não vai ser assim. Às vezes nós vamos receber direções que talvez sejam até direções que não tenham muito sentido dentro daquele momento, mas ao obedecer à direção dada por Deus, à direção dada por Jesus para as nossas vidas, a gente vai viver o milagre, vai viver a promessa, vai viver o chamado de Deus para nós. Então, esse é um processo muito importante, saber que buscar essa direção do Senhor, essa ordem que vem do Senhor para as nossas vidas, e uma vez que nós recebemos, é obedecer. Obedecer, porque a obediência ela vai gerar bênção e vai fazer com que realmente o milagre ele possa acontecer sobre as nossas vidas. Então, a obediência ela é muito importante. Aqui no caso de Jesus, né, a gente entendeu um pouco o contexto, ele falou para os rapazes eles irem até o sacerdote e se apresentar para eles. Então, dentro do contexto do Antigo Testamento, o que, que acontecia? Quando uma pessoa é declarada leprosa, né, ela tinha algum problema de pele, alguma situação, ela tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote ia lá e ia examinar aquela situação,
dá um tempo para ver o desenvolvimento da doença em si, e se por um acaso a situação não fosse resolvida, a pessoa era declarada leprosa. A pessoa ela tinha que viver afastada ali da comunidade, viver ali isolada, porque ela não podia. Porque a lepra é uma doença, além de ser degenerativa, ela também é uma doença altamente contagiosa. Então a pessoa ela tinha que viver fora do arraial. E se por um acaso ela fosse curada, né, tanto de uma maneira natural ou até sobrenaturalmente por parte do Senhor, ele tinha que novamente se apresentar ao sacerdote, o sacerdote ia examiná-la minuciosamente, e uma vez contrastando que ela estivesse curada, ela ia lá e ia declarar ela limpa e ela poderia ser restituída à sociedade e voltar às suas atividades normais. E assim quando Jesus ele mandou, né, ele ordenou que ele se apresentasse aos sacerdotes, eles ainda estavam leprosos. Então é uma coisa que não tinha muito sentido. Mas como eles obedeceram e seguiram pela direção do Senhor, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. E aí eles se apresentando aos sacerdotes curados, eles iam ter essa situação de poderem retornar às suas atividades, retornar no convívio da família, no convívio da sociedade, iam voltar à sua vida normal por conta dessa bênção e desse milagre de Jesus. Então ele trouxe restauração completa, mas antes disso ele trouxe uma ordem. A obediência a essa ordem é que fez com que eles vivessem a promessa. Então esse é um outro ponto importante para a gente estar meditando. E depois a gente vai ver aqui do verso 15 ao 18. Vamos ler um pouquinho aqui para a gente ver o que está acontecendo. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então observa só, né? Enquanto os 10 estavam correndo lá e eles foram curados, um deles percebeu: Nossa, fui curado. E ele acaba voltando, né? Voltando até Jesus, primeiramente para dar glória a Deus e depois para agradecer. E esse é um princípio também muito importante para as nossas vidas, né? Quando nós vivemos um milagre, quando nós conquistamos alguma coisa, quando nós temos vitórias sobre as nossas vidas, é muito importante que a gente reconheça a atuação de Deus sobre nós, reconheça, né, que é somente por Ele, pela força dele, que nós estamos podendo conquistar e conquistar frutos que acrescentam sobre as nossas vidas, né, a bênção que enriquece e não traz consigo dores. E dentro desse processo é glorificar a Deus, é agradecer, é dar glória a Deus, né? Muitas vezes as pessoas não falam, né? Não foi Deus, não, foi seu esforço, foi porque você buscou. Mas quem deu força? Quem deu saúde? Quem está protegendo? Quem dá o ar que nós respiramos? Quem dá o vigor? Quem traz a provisão e o alimento para as nossas vidas? Não é o Senhor? Então é Ele que é responsável, ou direto ou indiretamente, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e também por aquilo que nós vamos ser ao longo da nossa jornada de vida. Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte, tudo está debaixo das mãos dele. E se hoje nós estamos vivos, temos ali o teto para morar, temos a água para tomar banho, temos alimentos sobre a nossa mesa, temos uma família abençoada, situações que nos dão prazer, situações que nos dão alegria, é porque Deus está proporcionando para nós. E é muito importante a gente reconhecer todas as coisas, tanto as pequenas quanto as grandes, e darmos glória a Deus em tudo. Então, esse é um ponto importante para nós estarmos meditando. E o outro ponto também é ter o coração grato. Muitas vezes nós focamos naquilo que nós não temos, né? Então ficamos chateados por aquilo que nós não conquistamos ou ainda, né, nós não vivemos, não fizemos dentro da nossa jornada de vida. Mas nós devemos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Gratos pelo dia, gratos pelas oportunidades, gratos pela provisão, gratos por situações que o Senhor nos proporciona, tanto as pequenas quanto as grandes, porque isso vai fazer bem para nós também, né? Vai fazer bem para nossa alma, vai fazer bem para o nosso coração, a gente vai ser mais otimista, vai ver as pequenas coisas que Deus está atuando sobre as nossas vidas, e isso vai fazer com que a gente viva melhor, além também de expressar a gratidão por aquele que está nos abençoando em todos os momentos, em todas as situações.
Então esse é um outro ponto importante, né? Ter um coração grato, agradecer por todas as coisas e por aquilo que Deus está fazendo. E se Deus quiser, se Ele ainda assim permitir, nós vamos ainda conquistar muito mais para a glória do Senhor e para que Ele realmente seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. E por fim, no verso 19, vai dizer o seguinte: E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E dentro desse processo a gente vê uma outra coisa também que é muito importante. Os rapazes, eles vieram buscando a cura. Eles estavam passando uma situação muito difícil, porque a lepra ela traz um sofrimento muito grande, né? Uma doença degenerativa que estava pouco a pouco matando eles, fazendo com que eles sofressem cada vez mais, né? Um sofrimento que é constante e sempre está aumentando. E dentro desse processo também tinha o sofrimento emocional de viver longe da família, o sofrimento de estar afastado das coisas de Deus, do povo, de uma forma geral, e a vivência isolada, né, naquela situação ali que às vezes é até deplorável. E agora eles buscaram a cura e alcançaram a cura, uma coisa que era importante para cada um deles, sem dúvidas nenhuma. Só que existe algo que é mais importante, algo que somente esse que voltou para agradecer acabou alcançando, que é a nossa salvação. Nós nunca podemos perder o foco daquilo que realmente é o que vale a pena. Jesus ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos, para que no dia da nossa morte ou no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, nós possamos ir com ele, possamos entrar no reino de Deus pelas portas da frente e tenhamos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. A própria palavra fala: que adianta você conquistar o mundo inteiro se você perder a sua alma? O que se dará, né, para que você possa ter essa sua alma de volta? Então, esse é um ponto importante para nós meditarmos. Podemos ter muitas conquistas que são bênçãos, são importantes, podemos ter uma família abençoada, podemos ter uma conta recheada, gorda, vários bens de alto valor sobre a nossa vida, mas no dia da morte fica tudo. O cartão de crédito fica, a conta no banco fica, a casa bacana fica, o carro de luxo fica, as roupas chiques ficam, as comidas, os restaurantes, fica tudo. E nós vamos diante do Senhor, o que que nós vamos apresentar diante dele? O que realmente importa, né? O nosso nome vai estar lá escrito no livro da vida. Então esse é o ponto importante. Quando esse rapaz ele veio buscar a Jesus, Jesus agora falou: vai em paz, a tua fé te salvou. Então nós precisamos disso, né? Nós queremos sim conquistas, queremos essas coisas, mas não podemos perder o foco do que é mais importante. É a nossa salvação. Porque a vida vai se encerrar um dia. E no dia que ela se encerrar, mais vale nós termos a certeza e a convicção de sermos salvos, de estarmos na presença de Deus e termos essa certeza dessa salvação, do que realmente conquistar tudo que nós podemos nesse mundo, mas no final sermos lançados fora, sendo arremessados ali para o inferno juntamente com Satanás e os seus anjos. Então, isso que fica para a nossa meditação de hoje, né? Que nós devemos ser bênção onde quer que nós estejamos, que nós devemos buscar a Deus nas nossas necessidades, tendo a certeza que Ele, dentro do seu tempo, modo e propósito, vai nos abençoar, ter um coração grato e dar glória a Deus por todas as coisas que nós conquistamos, as vitórias, etc. Reconhecer que Deus é sobre a nossa vida, é por causa dele que nós estamos andando, e temos o foco sempre no principal, na salvação e na vida eterna, que isso é o mais importante e é esse o objetivo principal da morte e da ressurreição de Jesus, tá bom? Então, essa foi a nossa mensagem para hoje. Que Deus abençoe o seu dia e fique na paz.